Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional e Debate. Nesta semana, no painel de governança local, nós voltaremos a falar de cultura como uma alavanca de desenvolvimento. Será que é um sonho ou realidade para o ano de 2024? E mais uma vez, para apresentar o convidado dessa semana, Lucilena Cordeiro. Boa noite, nossos web espectadores, mais um ano de felicidade e juntos, né? Hoje trouxemos um especialista na área e que vai além dessa área. Alessandro Cruz, produtor cultural especializado em técnicas de som, iluminação e audiovisual. Arte educador, presidente e coordenador de projetos na Associação de Amigos da Cultura da Baixada Santista. Atua também com podcasts e TV web. Ele é diretor de iluminação com passagens pelas encenações da Vila de São Vicente, Paixão de Cristo em Iguape e Cubatão e José Bonifácio em Santos. É iluminador de teatros do Municipal Brás Cubas em Santos e Rosinha Mastrângelo. Também produtor cultural em diferentes projetos na Baixada Santista. Bem-vindo, Alessandro, ao nosso bate-papo de 2024. Oba, obrigado, muito obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, por essa introdução incrível. Eu me coloco numa posição muito menor, assim, muito mais humilde, singela do que todas essas escritas. E esses detalhes que foram apresentados do meu histórico, do currículo, ele é o meu dia a dia, ele é a minha vivência, ele é a minha convivência com a região, a convivência com os setores artísticos da cidade, e com o tempo você vai agregando isso no teu histórico, né? Aí você, às vezes, reassiste ou tem um contato com aquilo que você fez no passado, você, nossa, eu também fiz isso, que legal. E vida que segue. A gente vamos somando conhecimentos, né? Exato. O que a gente percebe quando se fala em cultura, né, Alessandro, que ao longo, quando você vai pesquisar bem atrás, né, ao longo dos séculos, houve sempre uma preocupação com a cultura, até como transformador de caráter, educação e etc. E muitos bancavam como mecanismo, né, para que isso ocorresse. No Brasil, você percebe um incentivo à cultura como transformador de uma sociedade? Olha, bom gancho para início, né? A cultura sempre foi a arte, sempre foi um caminho de investimento, de mecenato, né? De investimento de grandes empresários, da alta sociedade. A cultura, as pessoas não identificavam a cultura como um elemento culto popular a todos. A cultura era apenas identificada em pequenos segmentos, opinações, óperas, reuniões de classe média alta, e as pessoas nunca enxergavam que as ações comunitárias de bairro, de regiões, de segmentos um pouco distintos, né, dessa alta sociedade, não se identificavam como cultura, como um projeto capaz de receber algum tipo de investimento. Então, também existia um certo preconceito em conseguir-se recurso para essas iniciativas. As pessoas começaram a ter esse start depois de um bom tempo, de descobrir que existem caminhos, leis, condições, né, de você receber recurso para você investir naquilo que você gosta, que você desenvolve, que é a sua arte, que é o seu pensamento, sua expressão. Né? Então, a gente viveu muito isso, né? Esse preconceito sobre o que de fato é cultura, essa identificação do que de fato é cultura, o que merece ou não ser investido na nossa região, na nossa sociedade. Você comentou agora há pouco que era um tema interessante para a gente começar esse debate, né? Então eu vou seguir nessa linha com você, Alessandro, porque eu estava lendo esses dias algumas coisas sobre o pensamento grego, o pensamento ocidental, o que eles chamavam de cultura, o que eles chamavam de beleza. Aí tem as visões de Platão, a crítica feita por Aristóteles, o que eles chamavam de beleza, né, o que era justo. E
li muitos artigos sobre as críticas que têm sido feitas nos últimos anos sobre a decadência da cultura brasileira, né? A falta de parâmetros sobre o que é qualidade de produção e o que realmente pode elevar o caráter de uma sociedade no sentido dela evoluir como raça humana, né? Como civilização. Então, nessa linha, você está falando de investimento, você entende que é possível, a partir dessas reflexões da fundação do mundo ocidental, aquilo que orientou a cultura no Ocidente, desde os gregos, né, fazendo essa linha do tempo, é possível a gente estabelecer parâmetro ou nós estamos caminhando para o relativismo total do que verdadeiramente é a cultura de alto padrão, de alto nível e que pode colaborar para a gente fazer com que essa reflexão de alavanca de desenvolvimento se efetive de fato? Qual é a tua visão a respeito disso? Olha, eu acho que parte, primeiramente, da ausência de escolas de artes e ofícios. Boa. Em todo o país. Em todo o país. O que se estuda cultura nesse país, nessa cidade, nessa região, ela está relacionada sempre com algum conhecedor de qualquer que seja um segmento, iniciativas de academias e de projetos particulares, e há uma dificuldade também das máquinas públicas, prefeitura, estado, próprio governo federal, de identificar quem são esses segmentos que merecem essa atenção, né? Existe aquela pessoa que quer começar a fazer arte, existe aquela pessoa que já está num período mediano que ela pode ir desenvolvendo, existe aquela pessoa que precisa, de fato, de investimento e condições para buscar o profissionalismo. A nossa classe artística, eu concordo com isso da sua fala, ela chegou, em alguns momentos, ela vive uma banalização e vende-se muito esse banal. Esse banal é mercado. Esse banal, chamo de arte contemporânea, qualquer coisa é arte, né? Isso, esse banal é mercado. Ele está hoje no computador de todo mundo, no celular, está na internet, e as pessoas entendem que isso também faz parte de um processo cultural. Existem duas possibilidades. É ter um entendimento do que são essas artes populares, de fato, e comunitárias, que precisam de um pouco mais de investimento, e também o investimento na própria formação básica, né? Formação básica desses profissionais, desses artistas que estão em processo. A gente tem escutado muito que alguns artistas atingem o seu auge rapidamente, eles viralizam na internet, eles colocam um produto que vende demais, eles encontram na comunicação um meio deles poderem apresentar melhor aquilo que ele gostaria, e quando as pessoas assistem, ouvem a música ou têm contato com um produto artístico, elas se decepcionam. Mas por que essa tem essa atenção, tem esse investimento? E por que aquele artista, escultor, artesão, aquela pessoa que está dentro de uma comunidade que desenvolve um trabalho incrível, ou com reciclagem, ou com madeira, enfim, seja qual for o trabalho que ela desenvolve, ela não tem o mesmo investimento, ela não tem o mesmo reconhecimento. Então, há um desequilíbrio de fato. Eu acho que o caminho seja abrir a programação das escolas para que essas artes elas façam parte do calendário anual do aluno. Isso a gente já discutiu um tempo atrás. Será que é interessante colocar teatro, colocar música, colocar capoeira, colocar algumas modalidades artísticas dentro da grade curricular do aluno? E principalmente hoje, que há uma tendência de escolas de período integral que não colocam na sua grade, não atende as crianças com o ensino de artes. E talvez esse também seja um problema, já que a gente tem uma ociosidade das crianças, dos jovens na nossa sociedade, e o ensino de artes ele não é aplicado. Porque eu quero só fazer um parênteses, Alessandro, porque nós estamos falando de alavanca de desenvolvimento, e eu já falei isso em alguns programas, todas as vezes que nos períodos de guerra, que uma grande nação invadia uma outra nação, uma das preocupações dessa nação era aniquilar todo o acervo cultural daquele povo. Exatamente porque ali reside a alma daquela civilização. Exatamente. Então, se você consegue destruir o seu acervo cultural, a sua história, a identidade do seu povo, você enfraquece esse povo.
E a impressão que a gente tem é que muita gente não tem a noção da importância disso na formação do caráter de uma civilização, ou de uma sociedade. E aí eu faço só um fechamento nesse recorte, que é o seguinte: se a gente, como você falou no começo, não se preocupa em fortalecer as escolas de arte, partindo do pressuposto que a civilização já produziu e ela serve de referência, porque você pode até falar de arte moderna, arte contemporânea, mas você tem um ponto de referência, você tem um referencial do que os grandes artistas fizeram. Senão tudo é arte. Sim. E se tudo é arte, nada é arte. Sim. Então, como é que você tem referência? Então, a impressão que a gente tem, o Ariano Suassuna falou um dia desse, ele falou que um dia ele leu num artigo do Estadão que o Chimbinha era um gênio. E ele, na palestra, ele falou: se Chimbinha é um gênio, qual é a palavra que eu vou buscar para falar de Beethoven? Né? Ele falou: como é que eu consigo? Eu não vou ter palavra para falar. Qualquer um é gênio, ele falando, né, o Suassuna, que é uma figura da nossa cultura, da nossa arte. Então era esse recorte que eu queria fazer aí, porque eu acho que a gente tem perdido referências históricas que nos ajudam a fazer a orientação até para as escolas de cultura e arte que você se referiu aqui no começo. Falando arte, educação, e ainda fala em escolas em período integral sem inserção, fica muito estranho. Difícil, porque hoje, quando se pergunta aos jovens o que eles fazem no contraperíodo, nenhum deles fala: eu estou aprendendo música, arte, grafite, seja o que for. Que é uma expressão também de arte, eles não falam sobre isso é muito triste, né? Mas eu também estava lendo que só de maio do ano passado, e ainda não completou um ano, foram disponibilizados, em termos nacionais, né, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas foi publicado 93 bilhões. E que somente 28 bilhões foram efetivamente utilizados em projetos. Então, a pergunta que eu faço é: não é bem divulgado? Ou, mesmo com divulgações, as pessoas não conseguem desenvolver um bom projeto para aprovação? Então, nós temos que aprender a fazer um bom projeto. Exato. O que você acha sobre isso? É tantos bilhões e não consegue? Ou é para não gastar mesmo, burocratiza, que é para ninguém chegar lá? A gente se assusta com o tamanho da cifra. E muitas vezes a gente compara um projeto pequeno com um show sertanejo que consegue captar não sei quantos milhões. Já aconteceu das pessoas demonizar alguns artistas populares porque conseguiram ter um escritório, um grupo de produtores que buscaram milhões de acesso, de recursos dessas empresas. Mas a gente esquece o pequeno produtor, o pequeno artista que precisa aprender a desenvolver uma escrita, uma narrativa do seu trabalho, do seu projeto, para poder conseguir ter acesso a esses meios de incentivo, né? Ninguém mais entrega dinheiro na mão, ninguém mais... Não adianta bater na porta do vereador, me dar um cunhão que o vereador fala: eu te disponibilizo uma emenda, mas a emenda você tem que dar dentro de uma organização, dentro de um projeto sério, com CNPJ, com certidões, certinhos, conveniado com a prefeitura, enfim. E já entrega para a pessoa uma série de dificuldades. Então, ela já começa a desanimar. Tem muito dinheiro, que falta, mais uma vez, que a gente volta no assunto anterior, falta preparação, falta capacitação desse público, das pessoas envolvidas, né, nesse segmento da economia criativa, seja qual for, seja uma pessoa operacional, seja a pessoa que apresenta, tá, protagonista de uma cena, seja aquela pessoa que empreende serviços. Muitas vezes ela não é artista nem operacional, mas ela vende determinados serviços. Ela pode sim ter esse conhecimento e dizer: poxa, meu trabalho ele pode ter um preço melhor se esse projeto que eu tenho contato, que eu conheço, souber desse mecanismo, né, de incentivo. Então, a gente fica vítima exatamente desse processo. Todos os municípios, você acabou de mencionar, os municípios do Brasil estão recebendo recurso para destinação através das leis Paulo Gustavo e agora, na sequência, Aldir Blanc. A Paulo Gustavo é uma lei de incentivo emergencial. É uma lei de incentivo emergencial. Há muita discussão, há muita dificuldade das pessoas escreverem o básico. O quem, quando, onde, por quê, quem é meu projeto, o quanto eu preciso, a minha planilha, quem são as pessoas que vão trabalhar, enfim... Eu não sei se é desinteresse. As pessoas costumam dizer que isso parte também de desinteresse. O artista sabe produzir sua arte, mas não sabe vender a sua arte. O artista consegue pensar num livro,
mas não sabe escrever um projeto. Eu discordo, eu acho que tem algo nesse meio de campo que precisa ser melhorado, que precisa ser fortalecido. Não são algumas aulinhas virtuais, que é o que eu tenho visto acontecer, algumas palestrinhas que vão resolver. Eu acho que é algo a nível assim, artista, você precisa do recurso, então você se submete a uma sequência de dias, a gente aplicar para ti um treinamento e você vai aprender desde o que é objetivo, descrição, planilha, prestação de contas, que é um papel responsável do artista também. Se ele tomou dinheiro público, tomou dinheiro de algum tipo de incentivo, ele tem que saber declarar, saber contratar, incentivar o mercado organizado, porque precisa de nota fiscal, entende? As pessoas prestadoras de serviço precisam ter sua formalização. Muitas delas têm seu MEI próprio, justamente para empreender, para emitir uma nota para receber um trabalho. E aquele MEI dá a seguridade que ela precisa, ela não é uma pessoa autônoma, assim, sem respaldo, entende? Então, eu também vejo por esse lado. Falta bastante práticas de formação e capacitação do artista, do público em geral, que tenta buscar esse recurso para financiar seu sonho, sua arte, seu trabalho. Tem um aspecto que eu acho importante, estava até rabiscando aqui, porque já falamos também, a gente vai sempre voltando nos assuntos, porque eles têm uma ligação, né? Sim. Que é a questão das escolas. A gente gosta muito do protagonismo cidadão de falar do termo de centros de cidadania. As escolas, a gente vai perseguir isso. Enquanto a plataforma existir, eu particularmente vou bater sempre nessa tecla, porque a gente possa imaginar as escolas como um centro de cidadania e ali você tenha um berço para a formação do cidadão que a gente imagina, protagonista, exercendo verdadeiramente o papel de cidadão, como a gente falava na Grécia, né? A gente não estava lá, mas o que a gente lê nos livros, mas enfim. E aí eu queria o teu comentário, Alessandro, sobre isso. Os gestores das unidades precisariam ter mais autonomia para fazer essa relação com problemas que são importantes, urgentes, né? A gente fala muito da questão de resíduo, de energia, uso de água, acessibilidade, a questão da saúde pública, segurança, e aí entra a filosofia, cultura e arte, né? Se nós tivéssemos mais autonomia dessas unidades de ensino, talvez fosse muito mais viável que essas unidades se associassem a organizações como a tua para desenvolver projetos vinculados às unidades educacionais. E aí eu quero fechar só colocando mais um pouquinho de tempero nisso. A arte e a cultura ela tem um poder, que a gente chama daquele poder que é a experiência da cultura e da arte como algo que atrai o jovem para um processo educacional muito mais lúdico, né? Então você consegue trazer a emoção para um processo educacional. E a gente está, eu acho que perdeu o time disso. Então você faz o jovem ir para baixa cultura, para o entretenimento, para aquilo que emburrece o jovem e perde a oportunidade de envolvê-lo em produções teatrais, literárias, filosóficas, que têm o poder de trazer esse jovem para um outro patamar cultural. Mas para fazer isso, você precisa ter mais autonomia da unidade de gestor e ela trazer organizações diversas que estão por aí querendo a oportunidade de trabalhar com essa escola. Exatamente. E aí você vai para uma licitação, uma chamada pública, que cria tanta burocracia que inviabiliza o projeto. Exato. Então, assim, eu fiz um comentário grande para dizer o quê? A gente briga para que as unidades educacionais tenham mais autonomia e, tendo autonomia, tenham diretrizes. Não você ter editais muito engessados. Olha, tem recurso para você usar aí, para você fazer parceria com organizações do terceiro setor para desenvolver teatro, música, dança, enfim, literatura, com base naquilo que a gente já produziu de muita qualidade que pode ser adaptado para a nossa realidade local. Eu queria o teu comentário sobre isso. Se você acha que é viável, se eu estou só viajando na batata aqui. Não, imagina, de forma alguma. Muito, muito pertinente a sua colocação. O ambiente de uma escola pública, uma escola organizada, uma escola padrão, seja ela municipal, normalmente as estaduais têm uma estrutura maior, né? Ginásios e tal, tem estrutura maior. Muitas têm auditório, né? Auditório, né? Tem um anfiteatro, né? Que é uma coisa muito bacana. O ambiente da escola, ele já é um alicerce, já é um teto
já é uma proteção, já é uma tranquilidade para aquele pai e para aquela mãe em saber que a criança está estudando, fazendo uma aula de dança, fazendo teatro, desenvolvendo algo a mais no sua linha de conhecimento, além da formação básica, né, curricular. Para um artista que entra num ambiente escolar, que não está preocupado, que tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar o aluguel do imóvel, que é o que a gente vive com organizações, associações, tem que ter alvará, tem que ter bombeiro, tem que ter licenças, enfim. Além de ser pouco eu fiquei até cansado só de ouvir tudo que você falou que tem que ter. Sim, e eu vivo e eu falo para todo mundo que não é fácil empreender arte, não é fácil empreender um espaço cultural de uma associação, porque também há o preconceito que se faz, mas o que se faz dentro. Então a gente vai quebrando esses paradigmas. Eu tendo que seja importante. Houveram no passado programas de trocas muito bacanas que aconteceram envolvendo as escolas. Acho que nossa maior referência hoje foi aquele programa que o governo do estado trocava bolsas de estudos com os jovens, os alunos estudavam matérias, história, pedagogia, esporte, estudavam diversas matérias e eles entregavam através de estágios. Esqueci o nome, meu Deus... A Escola da Família. Escola da Família, isso, Escola da Família. E esses jovens que estavam em condições universitárias, eles ficavam sábado e domingo em período integral. Nas oficinas das escolas. Né? Dando oficinas, dando aula, dando atividades. E era uma troca e o Estado, o governo, ajudava a financiar a faculdade. Muita gente se formou, muita gente tem seu certificado através desse programa. Esse programa abençoou e abriu, né, o portão dos colégios para que a comunidade, de fato, participasse das ações. E esse programa está suspenso? Eu não sei dizer o pé que está esse programa, mas eu tenho quase certeza que ele acabou. Quase certeza que ele acabou. Hoje existem outros caminhos. As instituições municipais, as secretarias de cultura, elas procuram programas que aconteçam durante a semana, elas acabam não incentivando muito a criação de polos, nem valorizando muito as iniciativas comunitárias. Por exemplo, uma iniciativa de sucesso na cidade de Santos, hoje reconhecida, é o projeto Arte no DIC, e está instalado aonde? Né, dentro de uma periferia, dentro de uma região carente, fragilidade, que precisa. E o que existe? Só existe aula de arte, só existe aula de música? Não. Existe uma outra série de iniciativas que acontece dentro dessa instituição, e essa instituição também traz as famílias, né, traz a sociedade, traz as discussões. E aí é onde a prefeitura vê que é um espaço pertinente de reinvestir o tempo inteiro, de estar criando possibilidades. Acho que até existe um restaurante popular instalado do lado. Tipo um prato. Isso. Dá para se copiar um modelo como esse, óbvio que não com o mesmo investimento, que nem todo município tem o PIB de Santos, mas dá para incentivar a cultura de base, dá de iniciativas comunitárias. E se você incentiva a iniciativa comunitária, você entra nas escolas. Porque o artista vai dizer, olha, eu domino a arte do instrumento, do batuque, da dança, mas eu não tenho local. Não tem problema. Eu vou abrir o portão do colégio para você, vou conseguir uma autorização, a gente só cuida, né, para ninguém degradar, a gente sabe que existe alguns pequenos vandalismos, mas o que de repente, uma torneira quebrada, em troca de formação de uma quantidade enorme de pessoas. Então, a gente também sabe que, em algum momento, algo pode acontecer. Então, a gente tem que zelar também por aquele local. Eu sempre trabalhei aos finais de semana com iniciativa voluntária em escolas, e eu sou muito grato. As escolas têm aberto para mim na cidade de São Vicente, na região onde eu resido, e eu sempre vi o potencial que o colégio, que as escolas têm para incentivar essas iniciativas e unir útil ao agradável. Né? Não é possível que o pouco dinheiro que o artista receba, ele também tem que subsidiar um teto, tem que pagar um aluguel de imóvel, enfim, tem que ter uns custos que o Estado poderia prover. O Estado poderia ajudar, auxiliar nesse sentido. A FGV, não sei se foi em 2018 ou em 2019, mas ainda é bem atual o resultado. Ela fez uma pesquisa e comprovou que para cada R$1 investido em arte e cultura, retorna à sociedade 1,59.
Ou seja, é um investimento, é uma alavanca de desenvolvimento. Porque para cada show, cada espetáculo, pequeno ou grande, outras pessoas são mobilizadas. Vou fazer um teatro, tem que ter um músico, tem que ter a costureira, tem o iluminador, o som. Tem várias pessoas que são chamadas e ganham o seu dinheirinho honesto através desses espetáculos. E sem falar no impacto que provoca em quem vai assistir, né? Exatamente. Por que ainda esquecem se para cada R$1, R$1,59 volta para a sociedade? O que você acha? Por que esquecem dessa importância da cultura no desenvolvimento local? A cultura está em todo lugar, né? A cultura está na nossa televisão, a cultura está na nossa casa, a cultura está na nossa convivência, a cultura está na esquina, nas esquinas, nas reuniões de amigos, de jovens falando sobre algum assunto. A cultura está no consumo, a cultura está no mercado, né? A cultura está no shopping, principalmente, nos cinemas, nessas casas noturnas, nessas baladas que a moçada procura. Tá, quando você vai num bar tomar um chopp, você está ouvindo uma música agradável, ou algum instrumento, alguém tocando lá ao vivo para ti, e às vezes você fala, pô, mas será que aquele cara tá tocando de graça? Será que ele tem um pagamento, um cover, algo do tipo? A cultura está totalmente intrínseca no nosso dia a dia. Basta a gente enxergar essa cultura criativa e criar condições de valorizar, de incentivar. E a forma de incentivar é fazer essas pessoas estarem presentes, elas terem um espaço de voz, espaço também de dialogar com as pessoas e dizer, olha, eu sou músico, eu tenho canções produzidas, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho rede social, olha, meu show está em tal lugar, vai assistir. E aí, no meio dessa situação toda, você recebe o seu cachê, você recebe o seu pagamento, você está dentro dessa economia e você, obviamente, você precisa pagar contas, conta de água, conta de luz, consumir, ir ao mercado, e esse dinheiro retorna. São poucos os artistas que fazem programas de renda, investimentos, compram casas, carros, tirando, claro, aquele artista que está num outro nível, né, de sucesso máximo, de nível estrutural, mas ainda assim, para ele existir, precisa toda uma equipe, produtores, agências, escritórios, pessoas ligadas em redes sociais. Então, essa cultura criativa, essa economia criativa está relacionada com quase tudo. Só que às vezes a gente não enxerga dessa forma. A gente acha que a cultura somente é aquele artista da ponta que está no palco se apresentando. Mas não, tem o palco, tem o backstage, tem toda uma galera produzindo, maquiadores, pessoas que preparam camarim, enfim, auxiliares de palco. E realmente, rola muito dinheiro. E triste saber também que muito desse recurso que acontece, ele não é contabilizado. Ele não é declarado, ele não é monetizado. Às vezes, os nossos cálculos, que a gente acaba fazendo, ele é vago, porque a gente só tem aquilo de fato que está declarado, que está transferido, que está notificado por uma prestação de serviço, mas existe muito dinheiro acontecendo de maneira assim, sem uma declaração. Então, existe um poder aquisitivo muito maior de investimento das pessoas, de um dinheiro que a gente acaba não vendo como que ele chega E a gente acha, por exemplo, que a gente vive num país de milhões, né? Bilhões de pessoas desempregadas. Boa parte dessas que são declaradas desempregadas, elas têm um emprego, elas têm uma atividade, mesmo que... né, tem trabalho. Tem trabalho, tem trabalho, né? Porque emprego associam como carteira assinada, e hoje não é mais o mundo da carteira assinada. Não é. É o trabalho. Então, a gente vive um pouco esse dilema, né? Eu por ser artista de ofício, desde cedo, minha mãe perguntava o que eu fazia. Minha mãe questionava o meu trabalho, questionava o que eu fazia, até o dia que eu chegava em casa com o meu primeiro cachê. Eu falei assim, olha, mãe, eu ganhei esse valor por fazer um serviço 3, 4, 5 horas seguidas, e eu participei de uma apresentação e recebi esse cachê. Aí eu, nossa, isso dá dinheiro? Eu não sabia. Eu achei que você só fazia isso por gostar, por amor. E tem muito artista nessa mesma realidade. De receber de maneira informal. E essa informalidade não é declarada, não é contabilizada. O número é muito maior.
Tenho certeza. Quando eu comecei falando no início aí do programa que eu fiz, eu trouxe essa reflexão sobre a questão da cultura grega, porque muita gente reconhece, né, a Grécia como berço da civilização ocidental, que lá, na cultura dos gregos, essa questão da beleza, que a gente falou agora, e a filosofia, fazia parte da própria estrutura da sociedade da época, né? Então, quando a gente começa a analisar as formas como o próprio Platão e Aristóteles definiam o que era justiça e beleza, a gente falou no começo, a gente começa a entender como isso foi determinante para que a gente pudesse continuar evoluindo para outros modelos que a gente conhece hoje, inclusive modelos de justiça e de democracia, que foi a base depois, inclusive, para outras civilizações. E eu estou insistindo nessa linha, Alessandro, pelo seguinte, quando a gente começa a ignorar todos esses estudos, toda essa reflexão, inclusive trazendo para o campo da filosofia como elemento fundamental para a construção de uma plataforma cultural, né, que nos ajude a construir cultura de alto nível, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, a gente desestimula, inclusive, um mercado que alimenta essa cadeia de valor que vocês comentaram agora. Porque quando a pessoa paga por cultura, ela quer cultura de alto valor. Ninguém quer pagar por uma música ruim, por um teatro ruim, por um espetáculo de dança ruim. Né? Então você vai assistir às vezes porque alguém deu um bilhete lá para você de graça, ou vai porque é um parente. E aí quando você tem uma grana, você vai buscar um espetáculo melhor numa praça fora daqui. E aí vai viajar, olha, fui para tal lugar, nossa, um teatro tão bom, um espetáculo tão bom, uma música tão boa, aqui não tem isso. Mas será que a gente está seguindo os passos necessários para a formação dessa estrutura cultural que consiga se remunerar, né, de uma maneira autônoma e independente? Então, eu vou voltar nessa questão, né? Quanto é importante da gente pensar na formação de base, né? E aí eu estou colocando uma alternativa, a gente já discutiu isso aqui, Alessandro, que as organizações do terceiro setor podem ser estratégicas para acelerar esse processo, diminuir a burocracia, serem parceiras das unidades educacionais para falar, vem cá, vamos fazer bons projetos. Como é que esses alunos do ensino médio podem descobrir a arte, a cultura, a produção cultural a partir de pensadores históricos? Como eles enxergavam a cultura? E eu vou dizer mais, como isso é importante na formação do caráter do cidadão, na formação do caráter de uma sociedade, né? O belo e o justo como alicerces de uma sociedade pacífica, né? Não pacífica no sentido de ser covarde, de ser omissa, mas pacífica no sentido da harmonia, né? Porque para os gregos também, beleza é harmonia. Então, será que a gente não precisa ter um pouquinho mais de determinação, de vontade para levar projetos como esse para dentro das escolas? E a gente vai ficar reclamando só o tempo todo da barbaridade que a gente vê na televisão, de um monte de escândalo que a gente vê todos os dias, e vendo o caráter da sociedade se degenerando. E não para pensar que isso pode ser um vácuo da falta de cultura de alto valor. Eu concordo, sim. Eu bato nessa tecla de que o investimento ele só vai acontecer. Eu só vou conseguir ter um público e cobrar o valor que eu gostaria de receber pelo meu trabalho a partir do momento que eu entregue um resultado de qualidade. Mas esse cara também consegue identificar o que é bom, né? Porque também tem que perceber que ele tem que buscar uma produção de qualidade. Se você não consegue identificar o valor da joia, você não paga por ela, né? Isso parte também de como estes meios financiam, né? Financiam esse tipo de atração. Eu volto a falar sobre os programas de incentivo de financiamento do Estado. Os projetos que são inscritos para o PROAC, eles são de uma régua de exigência absurda. E você tem projeto do Estado inteiro com qualidade, bem escrito, bem elaborado, com uma pontuação altíssima. E muitos desses projetos não conseguem receber recurso. E os melhores projetos, que têm as melhores notas, eles recebem esse recurso do PROAC. Quando a gente vai assistir um projeto financiado, patrocinado pelo PROAC, a gente fica de bobeira. Porque aquele artista conseguiu investir num bom roteiro, investir numa boa direção, investir numa cenografia, numa estética, num diálogo, numa mídia, numa acessibilidade, né? Porque
arte também é inclusão. A gente, quando recebe um espetáculo diferente, que tem esse tipo de viés, que a gente lê o histórico, ali tem acadêmicos, tem doutores, tem uma série de pessoas conceituadas envolvidas, entra naquilo que você mencionou agora há pouco. Eu tenho mais interesse em assistir. Eu tenho mais interesse. E mesmo esses espetáculos que são financiados, eles também têm o direito, mesmo um valor popular, mas cobrar um ingresso. E eles cobram um valor de 20, 50 reais, seja lá qual for. Eles trazem emoção, eles trazem coisa boa, eles trazem uma inquietação. E a gente, aqui da região, né, aqui da Baixada Santista, a gente fica se questionando se o que a gente produz, de fato, tem qualidade ou não. O tempo inteiro a gente fica se questionando se nós estamos acomodados com a qualidade daquilo que se apresenta nos nossos palcos. Se a gente só estamos felizes e contentes com espetáculos que são tristes, né, de ver como ele é conduzido, como ele é apresentado. Porque falta isso que você comentou agora. Falta essa base, falta essa visão, falta essa estrutura. Muita gente não busca. Não dá tempo. Eu tenho que fazer rápido, porque eu tenho uma atividade de escola para apresentar com os alunos. Às vezes as academias têm um compromisso de apresentar. Eu falo balé, academias de grupos de companhias de teatro, escolas de teatro. E eles têm pouco tempo da elaboração. A gente diminuiria até a briga entre as organizações, porque uma cooperaria mais com a outra, Exato. né? Porque você criando uma rede fortalecida, Exato. você fala, qual é a tua atuação? Exato. Então as escolas vão participar. Eu sou favorável que o Estado separasse um orçamento e falasse, prefeituras, organize a sua estrutura, permitam que cada organização que quer acessar um recurso, parte desse recurso seja vinculado a um trabalho comunitário, para você formar novas gerações que consigam identificar a arte de alto valor. Sim. Senão você não... O artista está sempre com o chapéu na mão. Sim. A educação tem dinheiro. Exatamente. A educação tem dinheiro. Exatamente. E ali que tem que se começar. A educação... E não sabe nem com quem gastar, dependendo às da vezes. cidade, ela é uma prefeitura à parte. É um CNPJ diferente, ela é uma administração diferente, ela é uma prefeitura à parte. E ela tem fundo para isso. Tem o Fundeb. Você tira o garoto Exato. da frente do computador que está ali nos memes Fica da vida, Tem no fundo pra TikTok isso. da vida, ele está empenhado em fazer ensaio, em produzir com os colegas. Então ele está vivendo a juventude, vivendo essa experiência e está usando o intelecto dele para algo de... Eu costumo dizer que até as pessoas confundem quando meu filho está numa escola de período integral. Eu falei, você deveria buscar uma escola de formação para a integralidade do ser. E aí a arte e a cultura fundamental. tem tudo a ver. Exatamente. Tem tudo a ver. Exatamente. Não é deixar lá um período para se livrar da criança. Sabe o ou que do parece, jovem. Lúcia? É que isso de tão óbvio que parece que ninguém fala porque é muito óbvio, mas o óbvio tem que O ser óbvio dito. é o mais difícil de se O compreender. óbvio tem que ser dito, porque se existe algum lugar, por favor, quem está assistindo, né, entre em contato conosco para vir falar aqui o que está acontecendo, porque eu desconheço que as escolas da nossa região estejam perseguindo esse tipo de projeto. Desconheço. Se tem, eu desconheço. Aliás, a gente tem ouvido, né? Mas o brasileiro, ele não é ligado à cultura. Mas quando ele sai do Brasil, a primeira coisa que ele vai é ao museu, nos grandes espetáculos. Como que ele não é ligado? Talvez não ligado aqui, porque ou nós não nos apresentamos como de qualidade, como foi dito, ou então, sei lá, ele busca alguma coisa que ainda nem ele sabe bem o que é, mas lá fora ele vai buscar. A gente fala muito, a gente estuda muito a cultura e estuda muito os recursos que existem em outros países, né? Que a França é muito bonita, que na Itália tem, enfim, tem museus, tem um conteúdo muito interessante de passear, conhecer, visitar. Mas o Brasil tem muita coisa boa. O Brasil tem muita coisa boa. Tem teatros belíssimos, tem bons equipamentos públicos, também equipamentos que estão com a iniciativa privada, ainda bem que estão. Há uma demanda de salas de teatro, salas de espetáculos e também espaços de artes dentro de shoppings, que é uma lei em São Paulo. Engraçado que não é aqui, né? Na região essa lei não cola, não pega, mas em São Paulo você não pode abrir um shopping e não ter um teatro e uma sala de cinema. Você tem que destinar. As pessoas entendem que quem procura shopping também quer ter diversão, quer ter entretenimento, quer ter atração. Então, há também do empresário essa provocação. Essa provocação também.
É um momento também da gente se provocar. E os municípios, eu não sei exatamente todos os programas das cidades da região, mas Santos tem um modelo de iniciativa muito interessante que não está dentro da educação. Tá? Uma outra organização que toma conta, outro setor, que são as vilas criativas. Vilas criativas. É uma iniciativa muito bacana, que me estranha muito que essa vila criativa não esteja dentro das escolas. Né? A gente sabe como que funciona. Os resultados e os cursos e as pluralidades, né, de iniciativas que acontecem nas vilas criativas é muito bonito de ver, é muito legal de acompanhar. E as escolas de Santos, ela tem, se não me engano, de programa Escola Total, né, ainda existem. Eu vejo também muita procura de professores de artes para que façam parte da grade das escolas de Santos. Também é uma virada de chave bem interessante. Não sei das outras cidades, dos outros municípios. Não sei como trabalham. Na minha cidade, não. É muito difícil dialogar cultura junto com a educação. Parece que são prefeituras diferentes. Um segmento não dialogar com o outro. E as ONGs, né, as instituições ficam no meio disso tudo. Né? Assim, olha, a gente não tem nada a ver com a guerra política de vocês, a gente quer trabalhar também, a gente quer desenvolver, quer formar um cidadão, a gente quer levar um curso, uma capacitação, mas, enfim, há uma incompreensão também, né? Eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre a Lei Rouanet. Nós podemos buscá-la, né? Ou seja, você busca autorização para captar aquele recurso junto às empresas. Mas a gente ouve, mas são sempre destinados aos mesmos. Se você já não é grande, você não vai ter essa destinação. Os pequenos, os periféricos, entre aspas, nós nunca vamos ter oportunidade, as empresas não vão investir, querem só associar suas marcas aos grandes, que já são grandes. Como você vê isso que está nesse meio, Alessandro? No Brasil, nós temos modelos, temos instituições e modelos de projetos que estão dentro de periferias, que têm muito sucesso com o mecanismo da Rouanet. Mas são instituições que têm um diálogo com a prefeitura e a prefeitura também auxilia que essa organização, que esse projeto, ele consiga ter acesso principalmente aos empresários que financiam essa iniciativa. Né? Santos, a gente também tem algumas organizações que recebem recursos diretos das empresas, que são apoiadas. A gente tem exemplos de instituições na região inteira. Acho que Santos tem um projeto de audiovisual chamado Oficinas Queiro, né? Instituto Queiro, que ele, todo ano ele consegue ter uma boa atenção das empresas portuárias, das empresas da região, das prefeituras, para, né, terem condições de conseguir um recurso. Escrever um projeto e conseguir um número que a gente chama de PRONAC, que é um número que te dá direito, que é um código que dá direito a alcançar as empresas, acho que é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Todo mundo tem um projeto, todo mundo pode conseguir elaborar. É uma plataforma virtual que você escreve o que você tem elaborado e sobe, planilha, tudo certinho. A parte difícil é a parte de você entender como que funciona a questão tributária e repassar isso para o teu empresário. A parte difícil é conseguir dialogar com as empresas, uma abertura com o pessoal do setor de finanças, enfim, de recursos das empresas, e as empresas dizer, olha, este ano eu vou destinar X de impostos para o governo. Porque é renúncia fiscal. É uma renúncia. É uma renúncia fiscal. E eu posso ajudar esse projeto com X de valores. Nem toda empresa está aberta a isso. Tem empresa que já tem um caminho, que já tem alguns conchavos, alguns produtores que já têm esse acesso direto. Então, se as grandes empresas não têm uma oportunidade, o pequeno realizador, artista, não tem essa oportunidade de atingir as grandes empresas, resta dialogar com o profissional liberal, aquele que destina também imposto de renda, aquele, de repente, que não tem um orçamento comparado a uma indústria, né, uma empresa portuária, mas tem um X, né, de investimento e também destina. Todo mundo acha que somente as grandes marcas podem patrocinar. Não. Até uma pessoa, um profissional liberal, ele pode destinar recursos para a Lei Rouanet. Ele pode fazer um levantamento e depois fazer a dedução disso. O que precisa ter esse entendimento. Eu volto a dizer,
também precisa ter uma certa capacitação, uma certa formação, para um projeto conseguir atingir a Rouanet e depois ele conseguir dialogar, né, ter essa relação de marketing, dialogando com os setores das empresas. E aí a parte triste é que se a empresa colocou um bom dinheiro, se ela conseguiu de uma certa forma vir a tornar-se o seu padrinho, sua madrinha, que seja, ela vai destinar as regras, ela vai destinar o marketing, ela vai dizer, eu quero que minha empresa apareça nisso, naquilo, eu quero a produção dessas peças gráficas, eu quero que vocês gastem muito dinheiro com publicidade, porque é isso que é nesse lugar que minha empresa aparece. Às vezes eles não dão muita importância na natureza do que as pessoas vão aprender, e sim da possibilidade que ela vai ter de explorar de maneira publicitária aquele produto, aquele projeto. A gente entra nesse contraponto às vezes. Nessa área meio nebulosa, né? Não seria o caso a gente tentar buscar, então, um ponto de equilíbrio, né? Porque as empresas, elas já são também bastante castigadas com excesso de impostos, burocracia, enfim, tem muito problema. E aí eles tentam, para sobreviver, né? Encontrar mecanismos de conseguir enfrentar, né, essa dificuldade toda. Mas eu vou continuar numa linha de raciocínio aqui. Desculpa. Que está muito boa. Que é a seguinte, e vai ao encontro que você falou agora, que é a questão da comunicação, né? Eu queria que você pudesse comentar aqui com a gente o que você acha que pode ser feito para a gente cooperar com os meios de comunicação e mídia. Nós estamos numa era agora de comunicação global, redes sociais, as pessoas o tempo todo com a tela. Eu li uma publicação esses dias, as pessoas no Réveillon, em Paris, na Champs-Élysées, uma foto emblemática, né? Todo mundo com o celular apontado para a queima de fogos. Ninguém se abraçando, ninguém se beijando. E ninguém ali. Então, realmente uma coisa que assusta. Como a gente está se comportando. A gente fala disso muito aqui no programa, né? De como a gente está perdendo essa sensibilidade de contato humano. E eu, particularmente, Alessandro, ainda vejo no setor cultural uma grande esperança da gente conseguir voltar a sensibilizar as pessoas para esse aspecto, porque é a forma que você quebra algumas resistências, né? A tua comunidade, ela está atenta para isso, observando que a gente está tendo uma mudança de paradigma nos meios de comunicação, e isso pode estar, de certa forma, atrapalhando, e até que ponto a gente pode entender esse mecanismo e usá-lo a favor de recuperar esse espaço. Porque eu lembro, eu acabo me alongando, mas os meus filhos, eles são a minha referência, porque eu sempre assisti muito, consumi muito cultura com eles. Filmes, música, influenciei muito eles. No dia desse a gente foi num espetáculo, aquele Candlelight em São Paulo, né? Um espetáculo de violinos com luz de velas. Então, jovens de 15, minha neta que tem 16 anos, meu filho com 17, minha filha com 23, querendo assistir aquilo ali, espetáculo de violino com luz de velas. Mas, graças a Deus, isso tem muita minha influência, porque eles cresceram interessados pela cultura, pela arte. Então, consegui, né, com muito sacrifício, porque a tentação externa é muito grande, eles estão cercados de todo tipo de lixo. Mas como é que a gente usa esse tipo de tecnologia para estimular as novas gerações a se interessar pela cultura como instrumento de autoconhecimento, de desenvolvimento, enfim? Acho que a primeira parte, que é o contato que o artista precisa ter com a sociedade, com a comunidade, é ele conseguir furar essa bolha da comunicação. Nem tudo que se produz de coisas legais, né, de projetos, nem todo projeto bacana tem acesso à publicidade. Nem todo projeto bacana consegue atingir a televisão. Nem todo projeto consegue a matéria no jornal. Nem todo projeto consegue dialogar com o público geral que ele está em cartaz em algum lugar. A gente tem referências de bons espetáculos gratuitos à disposição e plateias vazias. Plateias vazias. E falta gente para assistir? Não.
Será que o público não teria interesse? Também não. Ele não foi provocado, não foi divulgado. Eu tenho contato com o SESC, com o SESI, com outras instituições também em São Paulo. Quantos produtores, pelo fato de eu ter uma ONG e ter essa iniciativa própria da instituição, quantas vezes eu enchi um ônibus de crianças, de adolescentes, pais e mães também, que era uma situação muito legal, que não era apenas os filhos, mas os pais e os familiares. Os pais exatamente, para esse olhar para a arte. Eles faziam daquilo o melhor passeio da vida deles. Nós íamos para São Paulo. Teve um momento que eu levei 3 ônibus cheios de crianças e familiares, a gente foi assistir teatro musical, a história de Dom Quixote, o Homem de La Mancha, né, de Cervantes, e as pessoas alguns já sabiam desse projeto, outros não sabiam que existia esse espetáculo, outras pessoas não tinham contato com... E elas pessoas, mas caramba, por que vocês vieram de Santos, de São Vicente, em um ônibus para assistir esse espetáculo aqui? E Santos, São Vicente é uma região que tem tantos bons teatros também apresentando. Não seria mais fácil? Eu falei assim, eu acho que a gente tem que nivelar a nossa comunidade por coisas boas. A gente tem que atrair eles a coisas boas. E quantas instituições me ligam e dizem, Alessandro, eu tenho um ônibus, eu tenho ingresso, eu tenho pipoca, tenho um lanche, traz essa molecada para cá e vem assistir. E às vezes dá para fazer, às vezes não dá. O Sesc de Santos também, a equipe de produção, que eu sou grato também, eles sempre me procuram. Alessandro, a gente vai receber um espetáculo muito bom, sucesso de crítica, muito bem elaborado e tal. E eu tenho muito ingresso. E às vezes, quando eles não me ligam, eu procuro eles para promover essa aproximação. O que há um desencontro mesmo. Às vezes, o projeto patrocinado ele não tem muito interesse em divulgar, porque ele já recebeu. Já ganhou, o dinheiro na conta dos atores, na conta do diretor, da produção. Então, eles pedem uma pauta no teatro público e deixam que a cidade, que o teatro, que a Secult, ela faça o papel da publicidade daquilo. E aí, quando vai ver, tem meia dúzia. Às vezes a gente tem festivais de teatro na cidade de Santos, que é um festival tradicional, né? Quantos grandes espetáculos globais, quanta gente já apresentou, já passou pelos palcos santistas. É o Sunfest? Não é o Festa. O Festa, quantos espetáculos bons de plateia vazia. Às vezes teatros de 150 pessoas, 150 lugares. O Teatro Brás Cubas, que é o maior, tem quase 500 lugares, 500 e poucos lugares, e teatro vazio. Então, eu não sei se a dificuldade de acessar conteúdos bons seja por falta de recurso, que eu não acredito que seja isso. Não acredito que seja isso. Na minha vida inteira, eu sempre furei lona. Sempre saí da minha cidade, sempre na minha comunidade. Sempre fui morador de bairro carente. Né? Eu sou morador do bairro que foi constituído um dos maiores lixões da Baixada Santista, que é o lixão de São Baiatuba, na cidade de São Vicente. E sempre saí do meu bairro, sempre saí da minha cidade para buscar coisa boa fora. Sempre fui provocado a isso. Fui provocado através do quê? De programas de cultura, de iniciação, de oficinas culturais, incentivo a comunidades, incentivo aos pequenos passos. As famílias que têm um poder aquisitivo maior, claro que têm condições de absorver. E as comunidades, elas precisam ser provocadas. Às vezes, esse recurso de um fundo de educação, ele pode sim pagar um ônibus e parar na porta de um colégio e levar essas crianças para assistir um teatro. Mas aí não, colocam dificuldade. Os pais colocam dificuldade. Ah, não, mas será que eu vou ter segurança? Será que eu vou ter não sei o quê? Será que vai acontecer alguma coisa com meu filho? Às vezes, há uma necessidade de dialogar com os familiares e dizer, vocês não querem participar também, vocês não querem ir, vocês não querem ter acesso. E a gente fica no meio disso. Por isso que eu acho que era tão importante envolver as ONGs. Que a ONG ela tem mais agilidade. E se ela, articulação. Se ela está com essa atribuição, compete a ela. Ela vai divulgar, ela vai entrar em contato, vai mobilizar o ônibus. Tá, aqui o recurso é esse. Perfeito. Está dentro do teu... Desburocratiza, exatamente. Né? Dentro da nossa parceria envolve vocês atuarem no Festa, para todas as escolas levarem alunos e pais para participarem do Festa. Porque aí, inclusive, pode ter até espetáculo lá produzido pela escola. Isso é bom. Escreve lá dentro. Então, você tem mais agilidade, mais articulação, né? Quanto tempo tem o programa aí, produção? Fala bastante, né? Já está. Não, é um assunto rico também, né? 6 minutos. Estamos com um protagonista aqui. Nada. Eu estava também lendo, né, que a cultura
cultura e a arte, ela é realmente uma alavanca de cidadania. E que isso tem que ser estimulado já no que deveria ser na escola de pais. Você só dá ao filho aquilo que tem dentro. Se você nada tem, e hoje os pais são muito jovens, não preparados, nós estamos vendo adolescentes sendo pais. Eles nada disso tiverem, nada estão passando para as próximas gerações. E nós estamos vendo aqui no nosso bate-papo de hoje que se não houver isso dentro das escolas, não sei como se teremos um futuro relativo a isso, né? Como estimular, já que nós temos dificuldade de buscar verbas, etc. Mas como entre nós podemos mesmo chegar mais rapidamente a uma mudança na sociedade com relação a isso? Eu não tenho resposta pronta, não. Não tenho. Eu acho que é um pouco do que a gente vem conversando nesse debate, né? Estimular e reconhecer as organizações culturais, as companhias artísticas, os coletivos artísticos, porque são chamados coletivos, porque não são constituídos, às vezes, juridicamente, mas eles se encontram dentro de um segmento, seja música, teatro, dança, seja qual for o segmento. Incentivar essa iniciativa de base, incentivar essas parcerias com instituições de ensino, né? Fortalecer, reconhecer de fato o papel das secretarias de cultura de cada cidade, né? Quase todo ano a gente vem lamentando que os orçamentos voltados à cultura giram em torno de 0, alguma coisa, 0. É difícil que eles consigam atingir um valor maior de investimento. Mas, às vezes, ele não tem um investimento direto, mas ela tem indireto através de emendas parlamentares, incentivos do Estado, incentivos do governo federal. E aí sim a Secretaria de Cultura consegue trabalhar. Às vezes o dinheiro que a Secretaria de Cultura tem, ela só consegue pagar o salário dos funcionários, as contas básicas, e não consegue estimular o investimento em formação básica, em oficinas culturais, não consegue produzir e contratar o que existe de artistas naquela sociedade. A gente está vivendo hoje um cenário diferente. O artista ali está cansado de ficar com o chapéu, passar o chapéu e ficar pedindo recurso nas esquinas. Hoje o artista tem medo de ir para as esquinas também se apresentar, porque há uma certa repressão, e isso tem que ser discutido, tem que ser dialogado. Os setores culturais com as forças de segurança da cidade, né, a Secretaria de Segurança Pública, porque o artista não é um indigente, o artista não é... Ele tem o direito também de se apresentar em via pública, né, dependendo da proposta que ele quer apresentar. Ele quer ter acesso a esses recursos, né, ele quer ter acesso a editais. A gente vive um momento muito fértil na região, as cidades estão recebendo recurso, a gente tem que ajudar e auxiliar as pessoas. Eu tento ajudar, eu procuro ajudar o maior número de pessoas possíveis que desenvolvem projetos a conseguir escrever, a conseguir apresentar, e elas estão tendo êxito, estão conseguindo alcançar recurso, e eu não estou vendo outro caminho. Às vezes a gente tem promessas, né, de parlamentares, deputados estaduais, federais. Eu vou te encaminhar uma emenda. Toda vez que eu ouço isso, é uma lenda. Assim, é algo que nunca acontece. É algo que, dependendo do deputado, o dinheiro não vai direto para a ONG. Se for emenda estadual, o dinheiro vai para o caixa da prefeitura. E quando você vai dialogar aquele recurso com a prefeitura vai sentar e vai conversar sobre o recurso que é seu, o recurso que é da sua ONG, da sua iniciativa. Ela também quer interagir com você. E, às vezes, ela não repassa. Muitas vezes ela não repassa. Tem esse jogo também. Já ouvi. Bastante. Até na nossa região, por aqui, da Baixada Santista, bastante. Não repasse do dinheiro que vem para a essa iniciativa. Já vem carimbada para isso, mas fica com a prefeitura e não repassa. A gente tem uma tradição em São Vicente muito bonita, que precisa ser falada, ser divulgada, reconhecida. A cidade não tem mais um amor, um diálogo como tinha antigamente com o evento Encenação de São Vicente. Lindo. Né? Já fui assistir, a cidade não tem mais, o artista não tem mais esse diálogo. Não pertence mais à cidade, não pertence mais à cultura da cidade. A esse projeto Encenação pertence a uma organização que recebeu uma autorização de captar recursos e produzir, né, da forma que ela achar
interessante e pertinente. Mas a cidade tem uma cultura de comunidade, são quadrilhas juninas. Ela tem desde quadrilhas estudantis, quadrilhas profissionais, mais de 20, 30 unidades de quadrilhas juninas, e todo ano ela promove festivais de apresentações. Sobra dinheiro para tudo, menos para investir na divulgação disso, na produção dessas quadrilhas juninas, na realização de eventos, na apresentação, na sessão de ônibus para essas quadrilhas poderem se apresentar fora da cidade e representar São Vicente. Falta muito investimento nesse setor. E eu não entendo por que acontece isso. Por que há uma dificuldade em se reconhecer essa cultura tradicional, que já virou patrimônio material de São Vicente. Muito bacana. Estamos encerrando, né? Faltam alguns minutos para acabar o programa, e eu comecei falando disso, vou acho que encerrar falando disso, né? A sociedade precisa se apropriar das escolas, porque ali está a base de formação cultural, ali é o caminho para a gente conscientizar crianças e jovens do quanto a cultura é algo que sustenta a alma de uma civilização, de uma sociedade. Se a gente continuar permitindo que grupos políticos se apropriem, aparelhem essas estruturas, a gente realmente não vai conseguir perseguir esse tipo de ideia, de projeto, de iniciativa. Então, você imaginar ali as instituições de religião, né, as igrejas, as escolas, como a base ali, né, pelo onde gravitam as famílias e as pessoas, né, os cidadãos comuns nos bairros. Então, talvez seja aí um caminho para a gente começar a perseguir, para construir realmente um modelo de gestão cultural que possa nos levar para esse caminho do desenvolvimento. É a visão que eu tenho falando contigo aqui, e eu me tornei um amante, né, dos projetos culturais, por isso que nós criamos aqui, eu e a Lúcia, que fundamos o Fórum Brasileiro de Turismo Histórico e Cultural. É um projeto que nasceu filho do protagonismo cidadão. Parabéns. Isso nasceu aqui dentro. Saiu daqui. E a mensagem, Lúcia? Bom, nós sempre finalizamos, sabe, Alessandro, com uma mensagem de reflexão. Ela não é minha, mas eu acho que ela retrata o que nós conversamos hoje. Diz o seguinte: cultura não é problema, não é despesa, é investimento. Cultura é a solução, porque horas de lazer nos torna mais sensíveis, mais conscientes e mais humanos. Crescemos enquanto sociedade. Cabe a nós, então, protagonizarmos as ações e que isso seja agilizado em 2024. Uau. Alessandro, a gente agradece muito a participação, viu, Alessandro? E a gente espera contar com você aí, com o nosso caminhar aí, deixar esses últimos segundos para você se despedir do nosso público. Quero agradecer, obrigado à produção, obrigado ao convite, obrigado às palavras, a toda a equipe, parabéns por esse projeto, por esse estúdio, fiquei bem encantado, a galera que eu conheci aqui toda, e dizer que a gente realiza um trabalho em São Vicente através da Associação Amigos da Cultura, né? Essa associação ela tem essa identidade de conversar também, através de dialogar com os jovens da sociedade, através de cursos e formações. A gente, desde audiovisual, teatro, dança, música, a gente trabalha com esses segmentos. A gente tem um estúdio que a gente chama de um espaço escola, né? Nosso estúdio escola, onde a gente desenvolve lá com os jovens a formação básica, né, do que é esse trabalho, que também é um meio deles terem dignidade, conseguirem um serviço, conseguirem um valor. E nós estamos localizados em São Vicente, só que é uma associação que dialoga com toda a região. Nós estamos na Baixada Santista e eu fico muito grato. Quero voltar a outras oportunidades que a gente tiver aqui e quero convidar vocês para conhecer o nosso trabalho. Vamos lá. Faremos isso. Será uma honra. Sinta-se convocado já para o time aqui. Opa! No último programa, no 1º de janeiro de 2024, eu falei aqui que a gente, né, inicia com a nova versão, com as novas vinhetas, né, da temporada 24 no dia 18, mas na verdade no dia 15. Hoje, na noite de hoje, 8 de janeiro, a gente está se despedindo, digamos assim, da versão temporada 23, muito embora já estejamos no ano de 2024. A partir do dia 15,
Já iniciamos com nova vinheta, novo card, né, novas chamadas, enfim, para a versão 2024, que a gente espera que continue agradando a quem nos prestigia com a audiência. E eu espero que você tenha gostado do programa desta noite, falando de cultura como uma alavanca de desenvolvimento, que é uma área que a gente persegue com bastante frequência. Muito obrigado pela sua participação. Lembre-se do nosso slogan do fórum, né, que é transformar o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. A gente vai continuar perseguindo isso. Se você gostou do nosso programa, curta, compartilhe e mande para os seus amigos que no Protagonismo Cidadão, o governo é você. Até a próxima semana.